Glória a Deus, a paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta manhã. Agradecemos a Ele mais uma vez por estarmos aqui, né? Toda a honra, toda a glória para Ele. E vamos iniciar esta manhã com a oração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que nós devemos buscar com oração, como Ele mesmo disse: vigiai em todo tempo, em oração, buscando ao Senhor. Senhor Deus da glória, da majestade, da misericórdia, Criador dos céus e da terra e de que tudo nele há. Todas as coisas estão debaixo da sua vontade, da sua criação. Todas as coisas, Senhor, o Senhor tem visto sobre a face da terra. Senhor, que nesta manhã este culto venha para que o Senhor seja adorado, exaltado sobre toda a nação. Que o teu nome neste tempo, Senhor, seja engrandecido sobre toda a humanidade. Que sare, que cure, que liberte aqueles, Senhor, que ainda estão aprisionados nas garras do adversário. Assim como o Senhor tem enviado seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade. E que a tua graça nos preencha e encha do seu Espírito Santo nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que abençoe a todos em nome de Jesus. Que este culto seja para ti, Senhor, para te adorar. Porque o culto é a celebração para ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Abrimos aqui em Mateus, capítulo 24. Eu vou falar um pouco aqui sobre pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, meio-tribulacionistas. Para poder alertar um pouco o povo de Deus, né, os fatos ocorrentes e os fatos que irão acontecer, né? Eu não sou o pregador da palavra hoje, mas o Senhor colocou isso no meu coração durante esses dias para alertar o povo dele sobre os fatos ocorrentes sobre a nossa nação e no mundo, para que o povo se prepare cada vez mais na sua palavra, em dedicação ao Senhor. E aí nós vamos ver no decorrente aqui da palavra do Senhor, se o arrebatamento será antes, depois ou no final dos acontecimentos. Em Mateus 24, os seus discípulos estão saindo ali do templo e eles estão caminhando para o Monte das Oliveiras com o Senhor. Eles ficam admirados com o templo e, chegando ali no Monte das Oliveiras, Jesus está assentado com os seus discípulos. Mateus 24, 3, ele diz assim, ó: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus ali vai dar um sermão, vai dar um ensinamento para os seus discípulos, num lugar reservado, no particular, porque Jesus falou ali que aquelas pedras daquele templo não ficariam em pé, não ficariam pedra sobre pedra em pé, que cairia, que o templo seria derrubado como ele foi, como aconteceu de fato. O templo foi derrubado em Jerusalém. E os discípulos curiosos para saber que sinal haveria da vinda do Senhor, que sinal aconteceria da sua vinda, quais seriam os sinais
da vinda do Senhor Jesus Cristo, eles param ali em particular com o seu Senhor, com o seu Mestre. E nós vejamos aí, muitas das vezes, as pessoas aí ensinando a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nós devemos sim perseverar, esperar a sua vinda, a sua volta. Mas Jesus, ele vai deixar um monte de fatos que iriam acontecer, que aconteceram, que iriam acontecer e que vão acontecer para a sua vinda. Para que nós pudéssemos nos preparar, ficarmos firmes, constantes na sua vontade, porque ele realiza a vontade de Deus. Porque Jesus, ele faz aquilo que é da vontade do soberano, o Criador dos céus e da terra, de tudo que nele há. E os cristãos, sim, têm que estar preparados para o que há de vir da vinda do Senhor e pelo acontecimento dos fatos sobre a face da terra que nós estamos vivendo nesses dias. E ele diz assim, a primeira coisa que Jesus vai falar no seu ensinamento, quando eles fazem a pergunta, no versículo 4, Jesus ele diz, e Jesus respondendo diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeiro fato, então, que Jesus ele vai dizer para a sua vinda, acautelai-vos. E nós sabemos que uma pessoa cautelosa, ela para, pensa, se previne, se prepara para estes fatos. E Jesus, ele vai falar, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E os discípulos ficaram ouvindo. Talvez ali eles pensando, mas ser cauteloso com o quê? O que há de acontecer? Quais são as coisas? E eles prestando bem atenção no que o Senhor falava, eles vão ficar cautelosos. E eu fui ali no dicionário Globo, que eu tenho ali em casa ali, pesquisar um pouco sobre acautelai-vos. Acautelai-vos de quê? Acautelai-vos, acautelar, no dicionário dizendo. Ter cuidado, tem cuidado com as coisas que hão de acontecer. Então, acautelai-vos quer dizer ter cuidado. Preservar com cautela. Se preserve com cautela. Prevenir-se, se previna. Evitar, vigiar. Defender-se. Como você vai se defender? Vigiando na palavra do Senhor. Em todo tempo orando, buscando a face do Senhor. Então, acautelar, ele está dizendo, vigiem pelos fatos que hão que acontecer. Defenda-se. Como se defender? Se preparando. Quando você está se preparando a cada dia, quando você vai fazer um concurso, uma prova, alguma coisa, você se prepara antes. Você estuda. Você fica ali firme, constante, até conseguir aquele objetivo. Então você se prepara para se defender naquela hora da prova. Então o que eu aprendo aqui? Jesus está falando, olha, se prepare, porque coisas piores hão de vir sobre a face da terra. Coisas que irão assustar a humanidade, pessoas irão morrer de terror, pessoas irão ficar assustadas pelos fatos das grandes tribulações que hão de vir sobre a face da terra. Então Jesus ele está falando, acautelai-vos, tenham cuidado, vigiem, previnam-se. E ele diz mais, resguardar-se. Você vê que quando a esposa do marido ela está grávida, e ela está ali num tempo aflito do dia ali, quando vai chegando as contrações, as dores, ela vai ficando aflita, mas ela já está preparada para aquela hora de ter o filho. Ela está ali se preparando agora nos últimos momentos, ela já preparou a sua bolsa, já preparou a roupinha da criança, ela já teve o diagnóstico ali, né, de que a criança seria um menino ou uma menina, e ela já preparou toda a roupinha, ela já está preparada para ir para o hospital para ter o seu filho ou filha.
Então, quando ela tem esse filho, agora ela vai ter o dia do resguardo. Ela vai se resguardar. Ela vai estar ali se preparando mais uma vez para agora alimentar o seu filho, para batalhar pelo seu filho. Ela vai estar resguardada porque ela teve ali um tempo de batalha para ter aquele filho. Por-se de prevenção, precaver-se, usar de cautela. Então Jesus falou sobre isso. A primeira coisa que ele vai falar é: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E nós vejamos aí um engano mundialmente, em todas as áreas. Nós vejamos as pessoas enganando umas às outras, um engano político, um engano na sociedade, um engano total. Mas aí ele vai falar de um percentual de engano. Ele vai falar no versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas, surgirão muitos anticristos enganando a muitos. Então Jesus ele vai falar sobre isso. É o primeiro fato do engano religioso. Então ele está falando, eu sou o Cristo, ou seja, o engano religioso. Muitas das vezes as pessoas botando enganos sobre o coração, enganando aqueles mais simples. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você vê as pessoas indo para qualquer vento de doutrina, e não a sã doutrina. Ela não procura praticar a sã doutrina, ela não procura ver o que Cristo está falando com ela. É muito bom, a gente aprende, sim, com os erros e acertos. Mas tem que buscar a palavra, porque quando o apóstolo Paulo pregava, os irmãos iam na palavra para ter certeza do que ele pregava. Versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus já está falando, ainda não é o fim. Vai haver rumores de guerra. É misto que isso aconteça, é misto que todas essas coisas aconteçam, não fiqueis assustados, porque é misto que isso aconteça. E ele diz, não é o fim. Versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Então Jesus aqui ele já está dizendo que haveria fomes, haveria peste. E o que mais se propagou agora, em 2019, em 2020, em 2021, é a peste e a fome. Em pauta dos governantes, e a luta e a briga é pela fome e pela doença. Entre a fome e a doença, tem que trabalhar a economia junto com os dois. E nós vemos isso mundialmente, a fome generalizada no mundo inteiro, junto com a peste. E Jesus avisou sobre isso. Nesses fatos nós podemos ver que o cristianismo, os cristãos ainda não saíram da terra, elas já estão enfrentando os fatos que Jesus falou. Os cristãos ainda não foram arrebatados, estamos no meio de uma sociedade violenta, no meio de uma sociedade onde o justo é preso, onde o ímpio é solto. Onde aqueles que querem trabalhar são aprisionados, onde aqueles que não querem trabalhar são soltos. Onde, no princípio de todas as coisas, Deus falou o quê? Do suor do seu rosto, você comerá o pão de cada dia.
Nós sabemos que a doença está aí. Nós sabemos que ela é uma doença que mata. Mas hoje nós vivemos com um avanço tecnológico. Nós sabemos que a mídia ela pode fazer o seu papel sim, de enviar para que nós possamos nos prevenir. Mas tirar o seu direito de se alimentar, tirar o seu direito de trabalhar, de ganhar o seu ganha-pão, como Deus falou, é o pão de cada dia levado sobre a face da terra. Isso é um erro governamental e Deus está olhando sobre a face da terra. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo falou que haveria fome sobre a face da terra. E ele falou, haveria peste sobre a face da terra. E ele falou, é misto que essas coisas aconteçam, não temas, não tenha medo, confie em mim. Jesus falou sobre isso. Por isso nós devemos estar atentos dos fatos que hão de acontecer. E eu vou falar aqui mais no versículo 8. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então aqui Jesus ele já está falando, olha, parece que o cristianismo brasileiro, ele não pode passar pela perseguição. Parece que o cristianismo brasileiro, ele não pode ser afligido. Parece que o cristianismo brasileiro não podem ser perseguidos. Porque Jesus ele está dizendo aqui, olha, e sereis odiados por causa do meu nome, e matar-vos-ão uns. E sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Então, irmão, o que você me diz do arrebatamento? Eu creio que ele vai ser só no final, porque Jesus ele vai falar que ressuscitará no final. Ele vai deixar esse alerta. Eu quero abrir aqui em João. João 6. João 6, 39. João 6, 39, Jesus, ele vai falar assim, olha. João 6, 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Jesus ele vai falar, olha, e eu ressuscito no último dia, porque é da vontade do Pai, porque é da vontade daquele que me enviou, no versículo 40, porque é da vontade daquele que me enviou, é esta, que todos aqueles que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele vai dizer que primeiro estará com o Senhor
os mortos, que ele ressuscitará depois de nós, os que estivermos vivos. Então, se Jesus ele já está falando que ressuscitará no último dia, então não será logo no início da grande tribulação. Ela será no último dia. No versículo 44, Jesus ele diz, porque pode até haver alguém que vai falar, não, irmão, nós vamos sim. Jesus vai vir sim. Ele vai vir logo ali antes que aconteça a grande tribulação. No versículo 43, Jesus responde, se respondeu, pois Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele repete de novo. No versículo 54, Jesus ele vai repetir novamente, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus ele esclarece sobre aqueles fatos que os discípulos perguntaram, quando, Senhor, será o dia da sua vinda? E ele fala, no último dia. No último dia. 1 Tessalonicenses. Eu não estou aqui tirando a esperança de ninguém, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar para que nós rogamos sobre a vinda do Senhor. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele vai dar a continuação da explicação, capítulo 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levantará contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que detém, para que se a seu próprio tempo vos
seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então o apóstolo Paulo deixou aqui escrito essas palavras, porque ele está falando ali, quem é que adora a Deus senão aqueles que servem a Deus? Ele está dizendo, então será perseguido por aquele que irá se levantar. E nós estamos vendo aqui o mistério da injustiça já operando. O mistério da injustiça. Mas Jesus falou para não temer, não se assustar, mas acautelai-vos, se preparar, estar vigilante. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade de enviar essa mensagem a todos os corações que possam compreender que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Estará dando aqui a continuidade o amado pastor do culto desta manhã. Amém. Amém, irmãos. Graça e paz de Cristo seja contigo. Vamos nos colocar de pé nesse momento, para que juntos possamos adorar a Deus, para que juntos possamos servir a Cristo Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Deus disse na sua palavra: ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um, a Ele tu amarás de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e aos teus filhos tu ensinarás sobre a lei de Deus, quando estiverem com teus filhos assentados, quando estiverem com teus filhos no meio do caminho. O Senhor ordena sempre citar e ensinar a palavra de Deus. E baseado nesse texto, querido, baseado nesse texto, é que surgiu a canção Ouve, Israel. Porque essa canção tem a função também de trazer a revelação de Cristo Jesus para os corações, de mostrar de fato quem é Jesus Cristo. Porque sendo Jesus o verbo vivo de Deus, Ele é a palavra viva do Senhor. E sendo revelado o Senhor Jesus, sendo Cristo Jesus, tendo Ele corporalmente toda a plenitude da divindade, o Pai disse a seu respeito: a Ele escutai, a Ele escutai. Então ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um. Glória a Deus. Canta comigo isso. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é um. Ouve, ó Israel, o Senhor é um, a Ele tu amarás de todo o teu coração, com todas as tuas forças. A teus filhos tu ensinarás o coração de Deus, que é Cristo Jesus, que é Cristo Jesus. A Ele tu ouvirás e vida terás. Ele é o resplendor, Ele é o resplendor da sua glória, a expressa imagem do Pai. Verbo vivo, verbo
desceu do céu. A vitória contra a morte, a vitória contra a morte. Sem o coração não viverás. Ouve, Israel, ouve, ó Israel. A teus filhos tu ensinarás. Ensina a teus filhos a palavra de Deus. A teus filhos tu ensinarás o coração de Deus. O coração de Deus. Quem é o coração de Deus? Que é Cristo Jesus. A Ele tu ouvirás e vida terás. Ele é o resplendor, Ele é o resplendor da sua glória. A expressa imagem do Pai. Verbo vivo, o pão que desceu do céu, o pão que desceu do céu. A vitória contra a morte, vitória contra a morte. Sem o coração não viverás. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Ouça a palavra de Deus, ó Israel. Quem não tem Jesus, quem não tem o Filho, não tem o Pai. É necessário Jesus Cristo. Sem o coração de Deus não há vida. Sem Jesus Cristo não há vida nos corações. Sabe por quê, amados? Presta atenção. Em Cristo habita completamente a divindade. Em Cristo a salvação para a humanidade. Sem Cristo nada podemos fazer. Ouve, Israel, ouve, ó Israel. Ouve, Israel, ouve, ó Israel. Mais uma vez. Em Cristo habita completamente a divindade. Em Cristo a salvação para a humanidade. Sem Cristo nada podemos fazer. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel. Que isto é a imagem exata de Deus. Uma vez Filipe perguntou para Jesus: mostra-nos o Pai. Jesus respondeu da seguinte forma: estou há tanto tempo convosco. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Talvez Filipe queria ver uma luz brilhosa e poderosa. Talvez ele queria ver naquele exato momento ali o céu aberto e o Pai visivelmente. Mas eis, amados, que o Verbo se fez carne. A palavra viva de Deus é Jesus, querido. Se você quiser ver Jesus, quiser ver Deus, é só olhar para as Escrituras e ver Jesus, que você vai ver Deus. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a expressa imagem do Pai, como diz
A palavra de Deus no livro de Hebreus é a expressa imagem do Pai, o verbo vivo de Deus. A Ele que você deve escutar todos os dias da sua vida. Não é doutrina de homens, mas é a palavra viva de Jesus, que é uma só, querido. Tão pura e tão perfeita. Em Cristo habita completamente toda a plenitude da divindade de Deus. Tudo que precisamos saber a respeito de Deus está revelado na pessoa de Jesus Cristo, amados. Habita completamente a divindade, em Cristo a salvação para a humanidade. Sem Cristo nada podemos fazer. Ouve, ó Israel, aplaudir a Jesus Cristo, amados. Glória a Deus por tudo isso. Bendito seja o Senhor. Vamos nas palmas assim, ó. Nas palmas comigo. Vamos cantar comigo o salmo, a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor é o Rei da Glória. Abre os portões. Portões eternos, canta comigo. Abre os portões, portões eternos. Portões eternos. Deixe entrar o Rei da Glória. O Rei da Glória. Abre os portões, portões eternos, portões eternos. Deixe entrar o Rei da Glória, o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei? Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei? É o Senhor, é o Senhor, Salvador, forte, poderoso. É o Senhor, Salvador, forte, poderoso. O Senhor é o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. Quem subirá ao Monte Santo? Quem subirá ao monte, ao monte, ao Monte Santo? Quem entrará no santo lugar, no santo lugar? Quem subirá ao monte, ao monte, ao Monte Santo? Quem entrará no santo lugar, no santo lugar? Aquele que é limpo de mão, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem é esse Rei? Quem é esse Rei da Glória? Quem é
esse rei? Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei? É o Senhor, é o Senhor, Salvador, forte, poderoso. É o Senhor, Salvador, forte, poderoso. Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei? Quem é esse? Quem é esse rei? É o Senhor Salvador Todo-Poderoso. Todo-Poderoso Deus. Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei da glória? Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Só existe uma maneira de limpar o nosso coração: é pelo sangue do Cordeiro de Deus, é pela obra redentora de Jesus, amados. Sem Jesus Cristo não há redenção. O coração longe de Cristo é um coração sujo, e por não se limpar, não vai ver a glória de Deus. Mas um coração que é esbranqueado no Senhor Jesus, esse coração, ele vai ver a Deus por toda a eternidade. Quem é esse rei da glória? Quem é esse rei? Quem é esse? Ao soberano Deus, nós prestamos nosso tributo, a nossa homenagem, a nossa adoração. Amém. Tu és Rei dos Reis, soberano sobre a terra e céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir, sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é meu prazer. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, eu sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Tu és Senhor, Rei dos Reis. Tu és Rei dos Reis, Rei dos Reis, soberano, soberano sobre a terra e céu. Tu és o grande eu sou, o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso.
Ele faz o mar se abrir, amados. Ele faz o mar se abrir. Sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é meu prazer. Soberano, soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, fiel, eu sei que Ele nunca vai deixar de me amar. E mesmo se eu te deixar, mesmo se o sol não brilhar, ainda se os meus me abandonarem, eu sei que nunca vai deixar. Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, fiel, eu sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Soberano, Senhor Deus, Deus que não sabe o que é falhar. Todas as coisas estão no controle de Deus, amados. Todas as coisas o Senhor governa. E é só entregar a tua vida nas mãos do Senhor e deixar Ele te conduzir. Deixar o soberano te conduzir. E clamar sempre: Senhor, faça o teu querer na minha vida. Faça a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu sei que tu nunca vai me deixar, Senhor. Jesus disse: as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. É uma palavra de segurança para nós, queridos. Ovelhinhas de Cristo Jesus. Uma vez que a ovelhinha, ela não tem vida sem pastor. A ovelha longe do pastor, ela fica louca, desesperada. Começa a correr de um canto para o outro, sem saber para onde deve ir. Jesus disse: eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz e não seguirão a voz de estranhos. Amém, povo de Deus. Podes tomar o teu assento, por gentileza. Amém? Amém, irmãos. Graça e paz de Cristo seja com todos vocês, amém? Pegue aí a palavra de Deus e abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 21, no verso de número 5. Nós estamos hoje encerrando a série de mensagens a respeito das obras de Abraão. Essa série de mensagens, ela surgiu através de Jesus Cristo, quando os judeus começaram a indagar Jesus, quando os judeus reivindicaram diante de Jesus dizendo: nós temos por pai Abraão.
E Jesus respondeu-lhes e disse assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam fazer as mesmas obras de Abraão. Mas agora vocês procuram matar-me, eu que tenho vos dito tudo a respeito do Pai. Então, essa fala de Jesus que deu início aqui a trazer essa série de mensagens a respeito das obras de Abraão. Porque se Jesus falou das obras de Abraão, então nada mais justo do que a gente analisar com mais detalhe as obras de Abraão. Passamos já por 6 mensagens falando a respeito das obras de Abraão. E hoje, por incrível que pareça, é a 7ª e última mensagem que a gente vai falar a respeito aí das obras de Abraão. Amém? Então vamos comigo em Gênesis capítulo 21, no verso de número 5. Gênesis 21, no verso de número 5. Diz assim: e era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Você presta atenção no intervalo de tempo, porque quando Deus chamou Abraão e deu-lhe a promessa, dizendo que faria dele uma grande nação, né, que iria mostrar para ele uma terra boa, para ele, juntamente com a sua família ali, procriar e crescer e multiplicar. Quando Deus falou com Abraão, Abraão tinha 75 anos. E a promessa do filho com a sua esposa Sara vai se cumprir depois de 25 anos. Por isso que para muitas coisas a gente precisa ter paciência. Por isso também que o salmista, quando ele escreve ali no número 40, ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor. Então tem coisas que só vão acontecer depois de muitos anos. Às vezes você vai orar por um parente seu e pode ser que leve anos e anos e anos até que ele chegue ao conhecimento, até que ele chegue à verdade de Jesus Cristo, ao tal ponto de surpreender você e dizer: poxa, caramba, aquela pessoa que por quem eu tanto orei, que era tão dura de coração, hoje ela está na presença de Deus. Então tem coisas que demoram, amados. Preste atenção, porque 3 fatos aqui interessantes a considerar na questão de Abraão. É que ele já era um homem de 100 anos, a sua esposa tinha 90 anos, os dois avançados em idade, uma gravidez, não é, que aos olhos da medicina moderna, de altíssimo risco, e Sara também era ela considerada estéril. Então Isaque, poderíamos dizer que ele nasce agora fruto de um milagre, fruto de uma grande obra misericordiosa de Deus. E é interessante que o garoto cresce, Abraão vai dando ali toda a educação para ele, dando todo o cuidado, todo o carinho, porque aliás Isaque era o filho da promessa. Então, quando o garoto já está crescido, olha só o que vai acontecer aqui em Gênesis capítulo de número 22. E aconteceu que depois destas coisas, tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque. Ou seja, por que Deus diz que Isaque era o único filho de Abraão, sendo que Abraão já tinha como filho Ismael? Porque esse único filho está ligado ao filho da promessa. Isaque era o filho herdeiro da promessa de Deus, na qual Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te fazer uma grande nação, uma nação poderosa.
é Isaac que vai dar a continuidade no clã de Abraão, na geração, que vai carregar sobre a herança de Abraão as virtudes espirituais também. Olha o que vai acontecer. Pega o teu filho a quem tu amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em sacrifício, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Resumindo, Abraão, você vai pegar o teu filho, vai carregar o teu filho até um determinado local, e lá você vai executar o seu filho, você vai matar o seu filho. Vou usar aqui na linguagem mesmo real, porque eu quero te explicar o que está por trás disso tudo aqui. Talvez muitas pessoas que estão nos assistindo estão pensando, mas que absurdo! Como que pode Deus pegar e mandar um homem que levou anos e anos e anos para receber a promessa, e agora que ele recebe a promessa, um filho dele da promessa, Deus chega e diz que esse filho tem que ser sacrificado? Quer dizer então, pastor, que Deus ele é favorável a sacrifícios de crianças, de adolescentes, porque provavelmente aqui Isaac era um adolescente. Que absurdo é esse? Que coisa mais horrenda, que coisa mais horrível. Por isso que a gente precisa ler com calma e entender todo o contexto que aqui está. Lembrando que eu já quero começar dizendo para você o seguinte: Deus, ele é totalmente contra o sacrifício de seres humanos. Mas que paradoxo, que contradição. Se ele é contra o sacrifício de seres humanos, por que aqui então Deus está mandando Abraão dar o seu próprio filho? Leia comigo, deixa marcado aí, a gente vai desenrolando isso. Deuteronômio, capítulo de número 12. Que ordem absurda, que pedido absurdo é esse, gente? Como pode pedir o filho dele da promessa em sacrifício? Que coisa mais horrenda! Uma vez, o Barack Obama ele citou esse texto para criticar a Bíblia e criticar Deus, sabe, amados? Mas quando a pessoa não se aprofunda, dá nisso. Ela julga sem perceber o contexto geral. É muito triste isso, amados. Tem muita gente que faz a Bíblia assim. Vai picotando texto por texto, versículo por versículo. Não explica o contexto para as pessoas. E por isso há tanta religião e tanta heresia no mundo. Por questão de raciocínio. Olha só o que diz aí. Assim não farás a quem, amados? Ao Senhor teu Deus. Ou seja, olha, vocês não vão fazer isso. Porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles aos seus deuses. Pois até os seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Então, o próprio verso de número 31 aí, quando Deus vai derramando suas leis sobre o povo, ele declara algo abominável, algo terrível, pessoas que pegam os seus filhos para cometerem sacrifícios. Mas por que então que Deus pediu que Abraão viesse a entregar o seu filho como sacrifício? É claro que se a gente já está compreendendo aqui que Deus, ele é totalmente contrário a qualquer tipo de sacrifícios de seres humanos, então a gente precisa voltar lá para o texto e olhar com muita calma. Mas você sabia que pelo mundo sempre houveram civilizações que tinham essas práticas de pegar pessoas e sacrificarem? Você sabia que essa foi uma das razões do porquê Deus mandou exterminar certas civilizações nos tempos bíblicos do Antigo Testamento? Justamente porque os homens pegavam os seus filhos,
muitas vezes apresentavam a uma entidade, a um Deus, a uma crença, e eles passavam seus filhos pelo fogo. Olha que cena horrorosa. Eles sacrificavam seus filhos. E Deus, vendo que não tinha mais jeito para essas civilizações, levantava homens como juízo para exterminar aquelas civilizações na qual não tinham nenhuma condição de fato de continuarem vivendo no mundo, vivendo em sociedade. Há tempos atrás, mais recentes, nós tínhamos no século XV os Incas, no século XIV nós tínhamos os Astecas, lembrando que os Astecas é a antiga civilização que hoje está localizada ali no México, né? São hoje os mexicanos, e os espanhóis invadiram o México e acabaram com essa civilização asteca. E é interessante que nós tínhamos também os maias, que também tinham essas práticas. Então já está aí para você pesquisar, para você assistir documentário, vídeo sobre os incas, os astecas e também os maias. Os maias, eles pegavam prisioneiros de guerra, e ao pegar esses prisioneiros, eles pintavam de azul, e ali eles faziam sacrifícios. Muitas vezes acontecia alguma coisa de errado em suas terras, e o que eles faziam? Eles pegavam esses prisioneiros e ofereciam aos seus deuses, dizendo: olha aqui, ó, queremos aplacar a tua ira. E eles iam lá e sacrificavam. Eu recomendo você assistir um filme que, na minha opinião, foi um dos melhores filmes que eu já assisti. Eu já assisti esse filme mais 5 vezes, amados. De 5 em 5 anos, me dá um negócio que eu acabo assistindo ele de novo. É o filme, anota aí, Apocalipto. É um filme que fala ali sobre esse período, o período dos maias. Fala também ali sobre os índios. Eu não vou contar aqui o filme. A direção desse filme é de Mel Gibson, o mesmo que teve autoria no filme A Paixão de Cristo, o mesmo diretor da Paixão de Cristo. O filme é muito forte, amados. Então mostra um pouquinho de como era essa civilização maia. E eu quero recomendar para você assistir. E é interessante que, quando eu comecei a me preparar para trazer essa palavra, me veio à memória uma coisa que aconteceu comigo. Eu já tinha esquecido disso, mas quando eu comecei a estudar para estar aqui trazendo a palavra, eu me lembrei sobre um fato que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade. Você lembra que na década de 90, muitas crianças desapareciam? Você lembra disso? Tinha muitas mensagens, reportagens de crianças desaparecidas. Hoje a gente já não vê tanto isso. Eu até entendo que não há tanto desaparecimento mais, porque hoje com a tecnologia tem câmera para tudo quanto é lado. Hoje fica mais difícil raptar criança, sequestrar criança. Mas na década de 90 era uma coisa assim, terrível mesmo. Muitas crianças desapareciam, sumiam e ninguém sabia do paradeiro. E lembrando disso, me veio a reflexão de algo que aconteceu comigo. Quando eu tinha anos de idade, eu tinha costume de, na parte da tarde, ir na padaria. A distância da minha casa para a padaria ficava mais ou menos naquela padaria ali, em frente ao posto. Ficava mais ou menos ali a distância, naquela padaria do posto ali. E eu ia, 10 aninhos, eu ia lá fazer as compras nessa padaria. E uma vez, voltando da padaria, queridos, voltando da padaria, parou um carro assim, ó, do meu lado, um carro com o vidro fumê, todo preto, carro com vidro fumê. Tinha uns 3 homens dentro desse carro, e eles abriram a porta do carro assim, e disseram: entra aqui, garoto, entra aqui, vem cá, entra aqui. Meu irmão, eu nunca tinha visto aqueles homens na minha vida. Eu só sei que naquela hora eu fiz igual o Flash, mas corri foi muito, amados. Eu corri, mas corri demais, eu corri desesperado. E eles avançaram com o carro assim, ó, ao meu encontro, e gritavam assim, eu correndo, eles vindo com o carro junto: entra aqui, garoto, entra aqui. E aí eu correndo, meu irmão, eu fui para dentro de casa, entrei no meu portão. Quando eu entrei para dentro de casa, eu fiquei debaixo da cama ali, tremendo, morrendo de medo, amados. Tive muito medo ali. E aí,
eu comecei a ficar com trauma. Eu brincava no meio da rua, principalmente quando era de noite. Quando passava um carro, eu corria para dentro de casa e esperava o carro passar. Quando o carro passava, eu voltava para a rua. Vinha outro carro, olha só que tormento. Vinha outro carro e eu entrava para dentro de casa. Aquilo ali, amados, eu fiquei com muito medo. Foi muito estranho esse evento que aconteceu na minha vida, amados. Um carro com vidro fumê, abriram a porta e mandaram entrar para dentro do carro. Nunca tinha visto, era estranho. E hoje eu percebo que é bem provável que eles iam me raptar para fazer uma maldade comigo, amados. E ainda existem no mundo muitas seitas satânicas e diabólicas que ainda pegam pessoas, seres humanos, e ainda sacrificam para o diabo, amados. Então, olhando para todo esse cenário e saber que Deus abomina o sacrifício, alguma coisa vai acontecer, não é, amados? Naquela passagem lá de Gênesis. Vamos acompanhar comigo de novo? Leia comigo agora o verso de número 3. Foi terrível, amados. Você já viveu uma experiência parecida assim, amados? De alguém te chama? Já, irmã? Aí, ó. Então não foi só eu que tive essa experiência. Foi assim, foi aterrorizador para mim. Eu fiquei muito tempo assim com esse trauma. E eu tinha medo de falar com os meus pais naquele tempo, amados. Eu não falava nada para os meus pais. Eu pensava assim, eles vão achar que eu estou louco, eles vão achar que eu sou maluco. E eu guardava aquilo para dentro de mim. E eu tinha esquecido disso. Quando eu estou começando a pregar aqui, a preparar o sermão, bem cedo mesmo, eu me lembrei, falei, puxa vida, eu passei por uma situação estranha. É muito triste, amados. Existem muita gente muito mal no mundo. Olha o versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e também Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Se você já acha um absurdo a ordem de Deus para que Abraão sacrifique seu filho, fica também absurdo quando a gente vê Abraão obedecendo esse comando, pegando seu filho, pegando a lenha, preparando tudo para obedecer à voz de Deus. Sabe por que Abraão aqui está obedecendo um comando absurdo desse? Preste atenção, Abraão já tinha quanto tempo de jornada com Deus, amados? 25 anos de caminhada Abraão já tinha com o Senhor. Deus disse para Abraão, Abraão, anda na minha presença que você vai ser perfeito. Abraão já tinha passado por diversas experiências com Deus, pessoais. Até chegar a esse ponto, Deus já tinha se revelado para Abraão de forma pessoal 7 vezes. Abraão, ele testemunhou o juízo de Deus sobre o Egito, sobre o faraó. Lembra quando o faraó queria ficar com a esposa de Abraão e Deus derramou uma chaga terrível em faraó, e faraó liberou ali Abraão com toda a família? Abraão também testemunhou, lembra na semana passada que a gente falou, o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. 25 anos não é um mês, amados. É um bom tempo. Eu tenho 16 anos de jornada com Jesus. Vou fazer 12 anos de casado. E eu já acho um grande tempo, um grande período. Imagina um homem que andou com Deus 25 anos, amados, ele tem uma confiança surreal a Deus. Ele está com uma confiança muito grande, amados. Porque se tem uma coisa, e um dos aspectos que a gente reflete sobre Abraão, é que ele era um homem muito inteligente, amados. Ele era um homem que raciocinava, ele era um homem que pensava. Então, a intimidade dele chegou com Deus
a tal tamanho que ele pensou o seguinte: calma aí, Deus está me pedindo meu filho. Mas Deus também disse que eu vai fazer de mim uma grande nação com esse meu filho da promessa. Então, amados, ele está dizendo, alguma coisa vai acontecer lá em cima, então eu vou obedecer. Olha só aqui, fica tão claro a confiança que Abraão tinha em Deus, quando você vê no verso de número 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a quem, amados? Você repara que está no plural aí. Abraão subiu com quem? Subiu com o seu filho, 2 pessoas subiram. Abraão não diz agora para os seus moços o seguinte: olha, eu vou ali com meu filho e já volto. Ele não coloca a frase aí no singular, ele bota no plural, ou seja, nós vamos ali e nós tornaremos a vós. Então, por isso não foi à toa que ele ficou conhecido como o pai da fé, porque o nível de confiança dele para com Deus era muito elevado. Ele já chegou a entender que Deus era santo dos santos. Ele já teve uma compreensão que Deus não faz mal, mas somente o bem. Ele chegou a uma compreensão que Deus não pode pecar. Ele chegou a uma compreensão que Deus puniu todas as nações que fizeram mal. Ele chegou a uma compreensão que Deus é bom. E que apesar de Deus dar a ele uma ordem absurda, ele vai confiando em Deus e diz: tornaremos a vós. Ele diz: eu vou voltar com o meu garoto, tornaremos a vós. Ele não diz tornarei a vós, ele diz tornaremos a vós. 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão. O cutelo era uma faca especial para abate de animais. E foram ambos juntos. Eu imagino o coração de Abraão nesse exato momento, porque apesar de ele estar confiante, é o filho dele da promessa, amados. É o filho dele da promessa. A gente tem tanta empatia pelos nossos filhos que já aconteceu de às vezes você dar uma chinelada no teu filho ou dar uma palmada nele e depois você ficar mal por dentro? Já aconteceu isso com você? Puxa, bati no meu filho. Ele aprontou, pau, tu bateu. Mas depois daquela sensação de misericórdia, de compaixão por ele, né, amados? Ao tal ponto de a gente conversar: poxa, meu filho, eu não queria fazer isso com você, eu não queria te dar uma chinelada. Mas você provocou tanto que não resisti. Se a gente sente uma pequena empatia para os nossos filhos, simplesmente por dar uma chinelada, imagina receber uma ordem de ter que sacrificar o seu filho. Imagina como é que está o coração de Abraão. Porque apesar de ele estar confiante em Deus, ele não sabe o que vai acontecer. Você acha que o medo não tomou conta do coração dele? Ele é ser humano como qualquer outro, amado. Mas aqui tem uma figura interessante. Nós temos a figura de Abraão, nós temos a figura de Isaque, e nós temos também a figura do madeiro colocado sobre Isaque. Abraão aqui nesse contexto está representando o pai. Isaque nesse contexto está representando o filho, Jesus. E o madeiro colocado sobre Isaque é uma representatividade, amados, de Cristo carregando sobre os seus ombros a cruz. Vamos continuar lendo comigo. 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha,
mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Ou seja, o garoto não sabia que ia acontecer, que o holocausto seria ele. Então ele diz: cadê o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Meu Deus, que cena de partir o coração, amados. Porque ele pega o garoto e coloca sobre o altar, amados. É estarrecedor essa cena aqui. Versículo 10. E ele estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Pegou a faca. Chegou a levantar a faca, amados. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele. Olha que coisa profunda, amados. Amados, a fé de Abraão era tão grande que, sabe qual era o pensamento de Abraão? Olha só, lê comigo Hebreus capítulo 11. É uma cena chocante, amados, porque ele levanta a faca para imolar ali o filho. Só que a confiança dele em Deus era muito elevada, amados. Ele sabia que Deus era bom. Abraão também sabia que Deus era muito justo. Mas tu acha que ele não ficou com muito medo de obedecer? Olha no versículo 17 de Hebreus capítulo 11 o que diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. A fé de Abraão era tão elevada que ele sabia que a promessa de Deus teria que se cumprir, porque foi difícil para ter Isaque. Você lembra na primeira vez quando Deus falou que Abraão teria um filho justamente de Sara? Abraão riu, amados. Abraão ficou rindo, simplesmente ele riu. Poxa, mas como isso vai acontecer? Eu já tento há tantos anos ter filho, ela já está tão avançada em idade. Que quando Isaque nasceu, Abraão certamente percebeu o seguinte: não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Ele percebeu no nascimento de Isaque que Deus faz o impossível. E ele também percebeu que Deus era poderoso. Se porventura o menino viesse a morrer ali, Deus com seu poder iria ressuscitar. Essa era a fé que ele tinha. Mas não foi preciso isso, porque de fato Deus não quer sacrifícios de seres humanos. Porque Ele mesmo deixou a sua glória, encarnou, sendo Ele o verbo vivo, Ele deu a sua própria vida por nós. E volte comigo lá para você acompanhar o final dessa história. Gênesis 22.
Abraão, ele chegou até a considerar uma ressurreição do seu próprio filho, caso o filho viesse a morrer. E certamente Deus não permitiu o garoto ser imolado. Porque Deus não tem prazer nisso, amados. Deus não tem prazer nisso. Gênesis 22, no verso 13. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Jesus, ele representa que animal na Bíblia, amados? Qual é o animal? São vários animais, né? Mas qual é o animal que Jesus representa do sacrifício? Qual é o animal? É um cordeiro. E qual é o animal que substitui nesse exato momento Isaque para o sacrifício? Justamente o cordeiro. É uma figura de Cristo, que Cristo, ele deu a vida em nosso lugar, amados. E aconteceu isso com Jesus. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E era essa mesma fé que Abraão tinha, se caso o filho dele viesse a morrer. Meu filho vai morrer, mas Deus vai ressuscitar. Deus é justo, Deus não é injusto. Deus faz as coisas certas. Como a gente cantou, Deus não sabe o que é falhar. Por isso, se lance nas mãos do Senhor e apenas confie. Vamos continuar. E chamou Abraão o nome daquele lugar de o Senhor proverá, de onde se diz até hoje. E é interessante, né, que muitos pastores, quando vão falar de dinheiro, eles citam o exemplo de Isaque, né? Pegando que a pessoa tem que dar o tudo dela. Você tem que dar o teu Isaque. Ou seja, tem que pegar o melhor que você tem. Ou seja, vende tua casa, faz alguma coisa. É incrível como as pessoas distorcem a Bíblia, amados. Verso 17. Deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. As sementes de Abraão estão aí até hoje. E eu já quero terminar com você lendo dois textos para a gente encerrar essa série de mensagens. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 3, no verso 29. A última obra de Abraão é que Abraão amava a Deus acima de todas as coisas. Amava a Deus acima dos seus filhos, acima da sua esposa, acima de tudo, amados. E esse é o mandamento do Senhor. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. A descendência de Abraão, ela é marcada pela espiritualidade, amados. Você ficou aqui comigo as 7 semanas, você é um vencedor, amados. Porque a tua sede por aprender mais da palavra de Deus é constante. E você também, que mesmo não podendo estar aqui presente, mas acompanhou toda a série aí na sua casa, parabéns. Isso é um sinal que você deseja aprender, conhecer mais as coisas de Deus. Gálatas 3, 29.
Se sois de Cristo, então sois descendência de quem? E herdeiros conforme a... Quem é os verdadeiros filhos de Abraão? Aqueles que são também de Cristo. Ao ser ligado a Cristo, você então faz parte da descendência espiritual de Abraão. Você pode não fazer parte na carne, mas o reino de Deus, ele transcende a carne humana, amados. É um reino espiritual. As mesmas promessas que Deus disse para Abraão recaíram sobre Jesus Cristo, que recaem também sobre aqueles que estão sobre Jesus Cristo. E Deus falou para Abraão que a semente dele seria incontável como as areias do mar, como o grão da areia do mar. Será que essa palavra se cumpriu? Na carne atualmente nós temos o que, amados? Em média 6 milhões de judeus pelo mundo? Por aí, né? Pode ser mais, que esse dado que eu estou falando para você é antigo. Na carne temos 6 milhões de judeus. Mas espiritualmente, meu amigo, acompanha comigo o Apocalipse aí. Capítulo 7, versículo de número 9. A descendência de Abraão, ela atravessou os continentes, amados. A descendência de Abraão está em toda parte, até nos países mais fechados. Existe uma porcentagem ali de filhos de Abraão que foram enxertados em Jesus Cristo. A bênção que Deus derramou a Abraão foi muito grande. Apocalipse 7, verso 9. Vamos terminando aí. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar. Pensa numa multidão de todas as gerações, de toda a terra, de todos os tempos, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Vamos nos colocar de pé nesse momento, irmãos. A promessa de Deus se cumpriu a Abraão. Quando Deus te prova em alguma coisa, nunca vai ser para o teu mal, nunca vai ser para o teu mal. Se Ele te prova, como as Escrituras apontam, Ele quer te levar para mais perto ainda de Cristo. Ele quer que você enxergue Ele ainda com muito mais clareza.
Quando Deus deu aquela ordem para Abraão, Deus não queria de maneira nenhuma fazer mal para Abraão. Muito pelo contrário, Ele quis ainda mais mostrar a Abraão que essa não é a prática que Ele ama e que Ele deseja que o seu povo faça. Quis mostrar também para nós, com essa passagem, a confiança que Abraão tinha sobre Deus, acima de todas as coisas. E precisamos a cada dia confiar, amados. Tem momentos que a gente vai precisar tomar decisões difíceis na nossa vida. Mas se Deus te direcionou a tomar aquela decisão, você pode ter certeza de uma coisa: o maior beneficiado é você mesmo. A pessoa que mais vai ganhar ouvindo a voz de Deus é você mesmo. E não é só você que ganha, não. É a tua prole também. Os teus filhos também. A tua parentela também é abençoada. Abraão obedeceu, veio o filho da promessa Isaque. Isaque também honrou a Deus, veio Jacó que também honrou a Deus. Depois veio José. E depois o povo de Deus foi se multiplicando, até chegar em Jesus. E Jesus expandiu toda a palavra de Deus pelo mundo. O maior beneficiado de ouvir a Deus somos nós. Por isso, se há algo que te desagrada a Deus e está te chamando, renuncie, querido. Prefira ficar com a obediência a Cristo Jesus. Prefira ficar com a obediência das promessas de Cristo. Prefira ficar com a promessa de Deus. Ainda que vier noites traiçoeiras, o Senhor é contigo, povo de Deus. Deus está aqui nesse momento. Deus está aqui nesse momento. Tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida a seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos.
E ainda se vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, e ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, e ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, o mundo pode até fazer você chorar, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Deus limpará dos nossos olhos, irmãos, toda lágrima, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos em Cristo Jesus. Vão na paz de Cristo, vão na bênção de Deus, irmãos. Tenha uma semana de paz e de esperança, de consolo, de conforto em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o rosto de Deus resplandeça sobre você e te dê muita paz. Em nome de Jesus.